E teve um tema legal lá em Buenos Aires que eu acho que foi uma das coisas que também foi positivo pra gente ter mais brilho pro jogo. Que não precisa, né? É uma final. O quê? O Arthur fez um momento familiar um dia antes. Um dia antes da Foi um dia antes? Foi um dia antes. A final foi sábado, 5 horas. Isso. Então na sexta. Ou dois... Não, foram... Eu não sei se foi 2 dias antes ou um dia antes. Mas acredito que tenha sido um dia antes. Ele fez um momento familiar. As famílias chegou, o John pegou um avião para as famílias e um pra gente. Uhum. E chegamos lá e tal. Fizemos um jantar de família no hotel. Depois teve um momento que a gente se abraçou todo mundo, fez a roda como a gente faz no vestiário, mas com a família. Bah. O Marlon falou um por todos por um, todo mundo respondendo. Então foi um momento, assim, teve um vídeo que passaram. Então, tipo, isso foi uma união muito grande. E, cara, tendo a família junto, assim, a gente fica, sabe? Bah. E aí isso deu um combustível pra gente, assim, sabe? A gente falou, cara, não... E eu disse pra eles lá, acho que a gente ganhou o jogo ali também, sabe? E eles foram muito inteligentes nessa questão. E aí foi pro jogo, né, cara? Foi do jeito que foi, cara. Tá, mas quando o Gregory é expulso, passou um filmezinho, tu disse assim, não vim até aqui pra isso. É que nós tava nesse lema já há um tempo, porque tudo foi casando, assim. Até na expulsão do Gregory, claro, na hora deu choque. Porque, pô, numa final, tu perdeu um dos jogadores que é o mais combativo no meio campo. O Gregory é um cavalo jogando, o cara recupera 10 bolas por jogo. E fisicamente ele é muito bom, assim, ele corre o campo inteiro. Então perder um cara desse numa final é difícil. E aí acaba que... Não, e é um jogo único, né? Exatamente. E o que pegou? A gente já tava com esse lema de que, cara, tudo pro Botafogo é mais difícil, parece, né? Desde o passado e não sei o quê, a gente tava empatando no Brasileiro os 3 jogos e o Palmeiras chegou e tudo sempre muito mais difícil. E aí o Grego foi expulso, a gente, enfim, eu na hora vi que ele ia ser expulso. Porque, sim, eu olhei o cara no chão, já tava sangrando, ele tava... Eu acho que ele fez uma... Não sei se ele fez uma cena, porque eu vi que ele tentou botar a mão na cabeça, os caras, não, deita, ele já ficou no chão meio... Daí ele percebeu que podia ser expulso, ele já ficou mais no chão, pegou, claro. Eu achei que era pra expulsão. Não, vermelho, direto, claríssimo. Mas eu acho que ele também valorizou mais ainda. É que também teve gente que achou que ele baixou a cabeça, e por isso... Não, eu digo, quando ele caiu, ele mesmo que recebeu, ele não tinha percebido que tinha sangrado, entendeu? Ah, tá, o Fausto Vera. Isso, aí depois os jogadores, o Hulk, Davis, que viram que tinha sangrado, tipo, aí ele ficou. Entendi. Obviamente, mas isso nem precisava, né? Ia ser expulso. Eu acho que ia ser, depois ia pro VAR e acabar sendo expulso. E aí passa aquele negócio, puta, e agora, velho? É 30 segundos, cara. E eu percebi que o Gregory ficou assim, cara, o que eu fiz? Eu, tipo assim, por quê? Sabe, aconteceu isso. Só que foi com tanta sede ao pote, tanta vontade, que, cara, eu não julgo, assim. Que foi um lance atípico, assim. Pô, uma final, o cara quer ir com tudo, uma infelicidade completa. E aí, pô, eu lembro que a gente foi um pouco de reserva e tal. Conversamos, eu falei pro Mister, pegou, vai ser expulso. Enfim, tomamos água, o Mister começou a ajeitar e tal lá. E aí o Marlon chamou a gente pro meio do campo, os jogadores ali. Ele só falou uma frase que ele falou assim, ele falou isso que eu te disse. Ele falou, pro Botafogo pra nós sempre foi muito difícil. E eu tenho certeza que a gente vai ganhar porque isso vai fazer a gente ganhar. No meio do jogo? No meio do jogo. A gente vai ganhar, mano. Não, no início, né? No meio do jogo, eu digo, no meio da confusão. Ele falou, mano, sempre foi mais difícil pra nós. E isso é um sinal de que a gente vai ganhar. Joguem normal, corram que a gente vai ganhar. Da partir daí, jogo normal. Mas o Atlético em cima, começou... Só que o que eu acho? Que o Atlético não estava preparado nessa final para atacar, assim, mandar no jogo. Eu acho que eles estavam com uma estratégia mais... Como aconteceu em Belo Horizonte. Sim, depois eles ficaram mais defensivo e sair no contra-ataque. Porque a gente sempre é um time que gosta de jogar, enfim, o Botafogo tem essa característica. E a partir do momento que tem um jogador expulso e muda todo o jogo, muda a estratégia do Atlético. Não, e a responsabilidade passou a ser do Galo. Exatamente. Então, eu acho que o Galo não esperava ser o favorito. Eu acredito. E aí a gente, com a menos, mas tentou jogar da mesma forma, até que o gol sai com 20 minutos. E a partir do momento que sai o primeiro gol... não é contra-ataque. E a partir do momento que sai o primeiro gol, cara, a gente já tava com essa confiança, mesmo com o jogador a menos, cara, a gente, não tem como perder essa final com um jogador a menos, beleza, mas a gente fez 1-0. E depois ao pênalti, a gente faz 2-0. Falei, cara, a gente não pode perder. Ô Alex, mas dentro do campo ali, eu queria que tu me explicasse, já que tu é um cara já experiente, tu não só joga, tu interpreta. Como é que foi o reposicionamento? Como é que se refaz um time com um a menos sem mudar nada? O Gregory estava com o Marlon, 2 no meio campo. O Savarino é o nosso 10. O Savarino baixou na do Gregory. Continuamos com 2 volantes.
passou o Luiz, se eu não me engano, o Luiz já estava na direita, simplesmente o Igor Jesus, em vez de ser o 9, baixou para 10. Então ele ficou sem 9. Ficou com... Se eu não me engano foi isso. Porque o Savarino de 10 veio para segundo volante. E o Marlon às vezes praticamente se fez enfiava duas... para a linha de 5, não? Praticamente fez 2 linhas de 4, praticamente. Com o... isso. E aí ficou o time mais fechado. A gente começou a sofrer mais um pouco, que a gente teve acho que umas 3 ou 4 teve umas chances de perigo do Atlético. Mas, cara, a gente sentia no campo que a gente se conhece muito, os caras se conhecem muito que jogam mais tempo ali, mas o time tava muito entrosado. Então a gente sabia que a qualquer momento, numa escapada, os meninos da frente são muito rápidos, velho. O Luiz tirou um pênalti bizarro. com uma rapidez que ninguém imaginava. Então, assim, de uma certa forma a gente sabia que a gente tinha capacidade de ganhar ainda, porque o nosso poder ofensivo tava ainda ali. Que a gente tinha que defender bem e sair no contra-ataque. Que transição é uma das características fortes nossas, então a gente sabia que podia dar certo. E a partir do momento que sai, primeiro tempo dá 2-0, a gente vai pro vestiário e fala, cara, o mais difícil aconteceu, que com 1 a menos a gente conseguiu fazer 2 gols numa final de Libertadores. Agora a gente tem que ser inteligente, mano. Time matreiro, time que sabe jogar, que acelera na hora certa, que pausa na hora certa. Deu um sustinho no gol do início do jogo? Dá, no segundo tempo? Dá, né? Claro que dá. E ainda mais com o jogador a menos, né? Aí começa a passar um filme, será? E se... Mas, mano, eu acredito que a gente foi... O Botafogo mereceu, obviamente. Não só por ter jogado melhor, mas também porque encarou o jogo de uma forma, acho que, mais inteligente. Eu acho que foi uma das apresentações mais me impressionantes que eu já vi numa final de Libertadores. Acho que de final de Libertadores foi uma das melhores. Na minha opinião, não porque foi comigo ou com o Botafogo, mas, pô, tu ganha uma Libertadores com um jogador a menos, desde os 30 segundos, fazer 2-0 e ganhar, tipo assim, da forma que foi, eu acredito. E se tu olhar com a caminhada do Botafogo, eliminar o Palmeiras, eliminar o São Paulo. Peñarol e depois o Atlético. Então são times que já conquistaram Libertadores, são times que têm história. Então os adversários foram difíceis. Eu cheguei nas quartas com o São Paulo. Eu joguei as quartas, as semis e a final. Contra o Palmeiras não joguei as oitavas. Não tinha chego ainda. Mas o caminho percorrido e a forma como ganhar a final foi, pra mim, acho que uma das trajetórias, se não a mais difícil de ganhar, assim. Não, foi impressionante. E outra, o Botafogo veio da pré-Libertadores. Veio da pré-Libertadores. E o histórico do clube também de não ter... De nunca chegar numa final de... Então, assim, tudo vinha assim, a gente falar, caralho, se a gente ganhar... Vai ser muito grande. Entendeu? Então, e junto, que eu te falei antes, que ninguém percebia isso, ao mesmo tempo estava correndo no Brasileiro. Então era Libertadores, e depois tinha um jogo do Brasileiro indecisivo. Era sempre assim. Desde que eu cheguei, todos os jogos estavam sendo finais, mano. O Arthur fazia por ciclos, assim. Como é que era? Toda vez que tinha uma pausa na seleção, fechava um ciclo. Falou, agora daqui até a próxima parada na seleção nós temos X jogos. Isso aqui é um ciclo. Nós temos que fazer esse ciclo, temos que vencer o máximo de jogos, nós temos que vencer esse jogo. Tipo, ele fazia por ciclos. Aí terminava o ciclo, esse último jogo antes da parada da seleção, a gente tem que vencer. Mas nesse ciclo aí, teve umas derrapadas que deve ter sido bem complicado. Cuiabá em casa. Teve Criciúma em casa e Vitória. Só que também eram times que estavam lutando por... Até então o Cuiabá não tinha caído e nem o Criciúma. Então eram times que estavam lutando também para não... Então eram jogos difíceis. O Cuiabá brigou também com o Fluminense ali, foi difícil. Com vários, com o Flamengo, se não me engano, teve jogos difíceis. Ele ganhou do Juventude fora, meu. Quase então, complicou é um time chato de se jogar, assim. E a circunstância que tava, a gente pressionado para ganhar. O Cuiabá para não cair. E um time criado em transição, sabe? Então, linha de 5. Aí, com o Criciúma, fizeram linha de 5. A gente não conseguiu fazer gol. Aí, não, fizemos um gol, mas só fizemos no final. Aí depois, os caras falam, com linha de 5, deu certo. Vamos fazer a linha de 5. Aí os times começavam a vir tudo com linha de 5 a gente. O Atlético fez linha de 5 no Belo Horizonte. Horto lá. E a gente em cima. E o Atlético jogou com 1 a menos lá no Belo Horizonte. Só que a gente continuou em cima. Na final já foi o contrário, a gente jogou com 1 a menos, mas a gente ficou em cima depois. Então, cara, cada jogo tem sua história e desde que eu cheguei aqui, todos os jogos encararam como uma final. E eu acho que os jogadores também que ali estão esse ano, como eu te falei, os líderes, os capitães de 2024 ali, Marçal, Marlon, o Barbosa, o Tchê, são o Gatito, são caras assim que tem uma certa experiência e que também não deixaram... Os jogadores que chegaram novos, também com uma mentalidade vencedora, né? O Luiz, o Igor, o Almada. Então, tipo, eu cheguei também com esse intuito de vencer. Eu acho que os fantasmas do ano passado a gente não deixou entrar, assim, sabe? Falavam de fora, em vez de amedrontar, a gente queria usar como combustível, sabe? É, foda. Então isso, cara, deu certo, mano. Ô, meu, e vem cá,
E com quem tu te pegou naquele Botafogo e Galo no Horto? Porque os caras ficam se mataram a pau. Ah, eu não peguei com ninguém, velho. Eu não sou muito de brigar assim e tal. Eu, na verdade, a gente sabe que, pô, tem o Davidson do outro lado que gosta de confusão, que gosta, não de confusão, mas gosta de mexer com o jogo. E, cara, foi falado muita coisa, assim, muitas coisas que eu vi na internet, que saiu que um falou isso, um falou aquilo. Eu no jogo não tinha visto, porque também, querendo ou não, minha posição é mais lá no outro lado, eu não vi o que aconteceu, assim, não vi mesmo. Se aconteceu, eu não sei o que aconteceu, né? E aí, literalmente, cara, a gente ficou mais ali naquela confusão final que teve lá. Que a do Hulk, a hora do Hulk, tu tava ali perto. Eu tava ali perto porque eu vi eles falando e tal. E tu te dá com o Hulk. Sim, a gente se dá bem e tal. E ele falou, Alex, pô, ele não fala isso porque eu tô na seleção. Aí ele deu uma chegada no Luiz Henrique. Mas eu disse, e o Luiz Henrique não tinha ganho nada ainda, né? Por isso que... E eu falei, mano, tá, mas faz parte do jogo, pô, tô experiente, sabe como é que é e tal. Mas eu acho que também ele queria uma forma também de incentivar ou de fazer afinal, enfim. Porque era uma semana depois, claro, né? O Hulk também é experiente, ele sabe como é que é, sabe? O Davis jogou final, fez gol em final de Libertadores, sabe como é que é isso também. Só que também, como teve do nosso lado, teve do lado deles também provocação. Então... Que